Bom, a nossa convidada nessa manhã aqui no Jornal da Notícia é a deputada Janaína Pascoal, ela que é advogada, jurista, professora da USP, ela que teve 2.031.829 votos só aqui na nossa região, 20.325 votos em Americana, em Santa Bárbara do Oeste, 11.667, em Nova Odessa, 3.667, em Sumaré, 9.814, em Hortolândia, 9.397 e na cidade de Campinas, 92.199. Tá bom para a doutora, Janaína? Nossa, eu quero agradecer muito essa confiança, aproveitar essa oportunidade que o senhor está me conferindo para desejar um ano com muita saúde para todos os cidadãos de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara, Campinas, o estado de São Paulo e para o Brasil, que a gente está precisando muito de saúde, não é mesmo? E fico à disposição no que eu puder ajudar a esclarecer algum ponto, estou à disposição hoje e sempre. Tá certo. Você sabe que posso chamar de você, né? Por favor. Então tá bom, né? Eu vi a sua idade também, eu sou um pouco mais velho que você, então tudo bem, vamos por aí. Não vou revelar a sua idade. 46, 46. 46, tá certo. Por que a gente não consegue falar com os deputados que tiraram tantos votos aqui da nossa região? No seu caso, que eu citei aqui a cidade americana, foram 20.325 votos, mais do que o dobro do que o candidato aqui da região. Então por isso que eu estou entrando em contato com a advogada, jurista, professora e deputada Janaína Pascoal, para a gente conversar sobre as coisas do nosso Brasil. Doutora Janaína, 2 anos depois aí da sua eleição e também do presidente Bolsonaro, a gente não pode descolar uma coisa da outra, pelo menos no primeiro momento, o que mudou na sua maneira de ver a política aqui no estado de São Paulo e também a respeito da presidência da República? Olha, eu entendo que eu encontrei mais pessoas bem intencionadas do que mal intencionadas, né? Que às vezes não conseguem realizar por uma série de entraves burocráticos, porque o brasileiro ainda tem muito medo de cara feia, sabe? E isso não é só na política, é na vida mesmo, né? O brasileiro tem muito medo ainda de correr riscos para brigar pelas suas posições. Então eu encontrei muitas pessoas bem intencionadas que algumas vezes não conseguem realizar em virtude dessa nossa característica, né, de querer ser simpático com todo mundo. Então eu entendo que nós temos que ser educados, respeitosos, mas não temos assim que ser simpáticos, entendeu? Essa minha convicção, né, ela traz bastante dificuldade, vamos dizer, na vida, não só na política, mas por outro lado traz uma consciência muito tranquila com relação à transparência, sabe? Do que eu defendo, do que eu sustento. Então, assim, o que eu vejo de bom, né, no governo Bolsonaro, eu elogio. O que eu vejo de ruim, eu destaco, não com o intuito de destruir, mas com o intuito de ajudar a corrigir. Esse é meu procedimento com o governador do estado, com o prefeito aqui da capital, com quaisquer autoridades que entrem em contato comigo ou se eu me manifestar sobre algum fato. Eu procuro buscar, assim, a justiça, entendeu? Sem pessoalizar, sem partidarizar, né? Então, quem for, assim, minimamente justo vai perceber que eu não fico jogando pedra toda hora numa pessoa ou num governo, que eu trabalho assim, me manifestando sobre programas, sobre ideias, sobre fatos, né? O presidente, eu votei no presidente, fiz campanha pro presidente. Quase foi vice? Quase fui vice. Até, sabe que com essa confusão do leite condensado, eu lembrei de uma conversa que eu tive com ele quando a gente estava naquele impasse, né? Se ia fazer chapa, se não ia fazer chapa, que foi... Ninguém tem ideia como foi dramático aquele período, assim. Eu imagino. Mas, assim, eu lembro que ele falou, Janaína, se você for minha vice, lembra que nós vamos comer arroz, feijão e ovo, arroz e feijão e leite condensado. Porque ele sempre gostou muito de leite condensado, entendeu? Uhum. Então, com essa confusão, né, que eu acho que tem um pouco também de sensacionalismo nisso. Com certeza. Eu lembrei dessa conversa, porque assim, até teve um partido político, não me lembro qual agora, que pediu uma investigação por peculato contra o presidente.
como se o presidente tivesse levado todas as latas de leite condensado para o palácio, entendeu? Então, tem que ter um pouco de razoabilidade, né? Houve superfaturamento, vamos investigar, é adequado adquirir, O leite condensado, eu confesso que eu não acho que é uma coisa de outro mundo. Chiclete, eu não vejo por que comprar chiclete, entendeu? Agora, biscoito, pro exército, outras pros coisas, indígenas, né? né? O leite condensado, se não teve superfaturamento e se foi numa quantidade compatível com as Forças Armadas, com as comunidades que são atendidas, não sei se tem uma irregularidade. Então, assim, o presidente, ele é muito atacado. Em muitos casos, eu entendo que ele não merece, exageram nesses ataques, tá? Falei isso respeitando quem pensa diferente, ninguém é dono da verdade. Agora, a crítica que eu acho que ele merece é uma crítica que eu faço para ver se ele ouve, entendeu? E muda o rumo, porque a gente quer que o governo dê certo, a gente quer que o país dê certo, é no modo. Eu sei que muita gente diz assim, não, mas ele é assim, ele é transparente, ele é um homem do povo, a gente gosta disso nele, né? Mas ele pode melhorar. Entendeu? Ele pode se esforçar para melhorar sem perder essa espontaneidade, essa sinceridade, entendeu? Então, assim, eu vejo que ele acerta muitas vezes nas ações, mas ele erra muito na forma, né? Ele poderia se policiar um pouco mais. Na minha percepção, afastar, assim, aqueles assessores mais radicais que acabam, assim, estimulando, né? Esse lado mais agressivo dele, entendeu? Mas, deputada, deixa eu só interromper e ver se você concorda comigo nesse ponto, né? O presidente chegou cheio de ideias, juntamente com uma equipe totalmente nova, o Paulo Guedes e outras pessoas que estão fazendo bastante coisa pelo país. Aí todos os outros deputados, grande parte deles pelo menos, né, atacando o presidente todo dia de manhã, de tarde, de noite, principalmente o Rodrigo Maia, que sentou em cima de vários projetos, né, e de várias propostas do governo, não passou praticamente nada por lá, e inclusive ameaçando o presidente de impeachment. São 60 e tantos pedidos de impeachment para o presidente, né? Até que ele fez essa união aí com o Centrão, coisa que ele disse que não faria. Agora, se ele não fizesse, ele estaria fora já, ou não estaria? Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu não vejo como ele está fora, porque eu não vejo crime de responsabilidade na conduta do presidente. Não até este momento, entendeu? Sim. E por mais que falem que impeachment é apoio, impeachment é economia, impeachment... É voto. Se não tiver crime, mesmo tendo todo esse contexto, não tem impeachment, entendeu? Então, assim, não tem crime de responsabilidade por parte do presidente. A imprensa está forçando uma situação para querer culpá-lo pela falta de oxigênio em Manaus, sendo que ele mandou recursos e, infelizmente, na ponta... Esses recursos não foram bem utilizados, ao que tudo indica. Então, assim, a imprensa, né, que é formada por essa intelectualidade, que se incomoda muito, né, com uma pessoa, assim, tão popular chegando ao poder, porque o Bolsonaro, fazendo agora uma análise, né, distanciada, mais a professora do que a deputada, Sim. Ele é mais povo do que o próprio Lula. Entendeu? Nesse ponto, porque o Lula, concordo. muito embora seja um homem que vem, né, da classe operária, ele tomou um cuidado, né, de um banho de marketing, de uma sofisticação, entendeu? Lulinha, paz e amor. Ele era um homem que vinha de sindicatos, que já são pessoas com uma gama de direitos, entendeu? Eu vejo o Bolsonaro como um líder bem mais popular do que o Lula. Então, assim, a intelectualidade que se apaixonou por Lula tem aversão ao Bolsonaro. Então, qualquer coisa... Então, eu lembro quando aconteceu o Mensalão, no início dos anos 2000, eu já era professora da USP, em uma reunião de departamento, eu já queria pedir o impeachment do Lula. Eu lembro a reação do pessoal na USP, né? Era como se eu estivesse falando assim, sei lá, era um pecado, entendeu? O maior dos absurdos, né? Sim, então assim, existe uma paixão da intelectualidade brasileira, que é primordialmente esquerdista, A classe artística. pela figura do Lula. E pelo Bolsonaro existe uma aversão. Então eles querem ver um crime de responsabilidade onde, com todo respeito à divergência,
eu não enxergo, entendeu? Eu não enxergo. Então, estou tentando ser justa. Agora, como eu quero que o país dê certo, eu não perco uma oportunidade de pedir um pouco mais de moderação para os apoiadores, sabe? Pedir um pouco mais de respeito a quem pensa diferente, né? Ele tem uma turminha ali, assim, muito agressiva, sabe? Os filhos atrapalham? Não são só os filhos, são aqueles deputados mais próximos, alguns assessores, que eu acho que não tem muita noção do tamanho do cargo do presidente. Em vez de estimularem o presidente a não ficar com briga no Twitter, a não ficar fazendo piadinha, eles tocam fogo, entendeu? E na minha, assim, eu entendo que eles só atrapalham. Eu não vejo ajuda nesse comportamento. Tá certo. Olha, deputada, é o seguinte, tem algumas perguntas aqui que o pessoal pediu para eu fazer para a senhora e eu vou fazer. Olha, a corrupção foi a bandeira de muitos candidatos, inclusive a sua, né? O Brasil já se esqueceu dos crimes cometidos anos atrás, numa história não muito distante, deputada? Eu entendo que não. Eu entendo que nós sofremos aí alguns abalos, e aí vou precisar criticar o presidente. Ele se elegeu com essa pauta, mas eu acredito que, em virtude da situação do filho, né, que eu friso aqui, está sendo investigado por atos anteriores à própria eleição do presidente, atos que nós que o apoiamos não conhecíamos. A rachadinha? Mas eu entendo que esse fato envolvendo o filho, sabe como se tivesse jogado um banho de água no presidente? E aquelas pautas que ele defendia, né, que são as minhas também, ele meio que abandonou. Então, assim, eu não tenho conhecimento de crimes de corrupção no mandato do presidente. Mas é fato que ele abandonou, né, aquelas bandeiras que a gente lutou tanto, sabe? Para proteger o filho, no caso, hein? Veja, é uma interpretação subjetiva, tá? Sim. Eu vejo dessa forma. Porque aí, por exemplo, ele foi a favor do juiz de garantia, que coloca mais uma instância no processo criminal, atrasa ainda mais, né, a aplicação da pena. A quinta instância? Sim. Ele foi a favor, ele foi contra a prisão em segunda instância. Ele apoiou, né, aquela decisão do ministro Toffolo, que me fez até pedir o impeachment do ministro, de suspender todas as apurações com base nas notificações do COAF. Sim. Então, assim, eu acho que ele mudou um pouco, isso é uma interpretação minha, em virtude da situação do filho. E eu acho que isso foi uma grande perda, né? Perda de quem lutou pelo impeachment, perda de quem lutou pela Lava Jato, entendeu? Infelizmente, né, não tivemos o avanço que eu imaginei que teríamos. A própria indicação do ministro Cássio. Sim, do ministro Cássio. Né? Não que sem nenhum demérito ao ministro, mas não era aquilo que a gente estava esperando. Não é o que nós queríamos, entendeu? Então, assim, não estou aqui desmerecendo o ministro, mas é um ministro típico de uma indicação petista, entendeu? Entendi. Então, pra gente, assim, pra mim, né, como eleitora dele, foi uma decepção muito grande, muito grande. Já que a senhora tocou nesse ponto, desculpe interrompê-la, não, só para, na sua opinião, o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, eles estão fazendo política? São susceptíveis a pressões políticas nas suas decisões? Eu entendo que fogem muito do jurídico, né? Fogem, sim. Infelizmente fogem, mas não são só os ministros do Supremo, isso acontece com o Judiciário, infelizmente, em todas as instâncias. Existe também um pouco de culpa por parte da classe política. Eu faço essa crítica muito antes de pensar em me candidatar, faço essa crítica como professora. Os políticos hoje, eles fogem do debate. Sabe, os debates têm que acontecer aqui na Assembleia, na Câmara, no Senado, ainda que debates duros, entendeu? Sim. Não, qualquer coisinha, o deputado, o senador vai lá para o Judiciário... Supremo Tribunal Federal. Pedir para o Judiciário, assim, ser federal é no Supremo, aqui na Assembleia é TJ. Pedir para o Judiciário resolver. Quando um deputado faz isso, ele está se diminuindo, entendeu?
Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho condições, não tenho capacidade de resolver os meus problemas com os meus colegas aqui na nossa casa, sabe? Então não é culpa só do judiciário. O judiciário se agigantou, ainda que no mau sentido, porque a classe política se apequenou. Tá certo. Olha, continuando aqui com algumas perguntas, deputada, a população está politizada como a gente nunca viu, pelo menos nos meus 58 anos, olha só, né? Eu nunca tinha visto isso antigamente, o pessoal não falava... Ah, que como eu confessei, o senhor confessou Confessei também. Eu confesso todo dia aqui, porque inclusive o pessoal me coloca como um apresentador do jornal aqui como de direita. Eu digo que não. Eu digo que eu tenho uma memória, eu sei muito bem porque eu passei aqui nesse país, né? Eu também sei, eu também sei. Eu não vou entrar na armadilha de entrar em frente ampla com esquerda. Você entendeu isso? Exato. Então, desde a época de escola, desde a época de faculdade, aquela coisa toda, né? Somos dois. E nunca vi a população politizada desse jeito, né? Ao extremo. Você acha que algum dia o Brasil vai voltar a se unir? Se é que ele teve unido algum dia, e a gente vai precisar de um nome, de uma liderança, longe do Lula, ou longe de outros nomes assim, para voltar botar o país junto de novo? Eu acho positivo ter uma liderança que consiga congregar forças, mas não acho positivo que nós esperemos uma liderança. Então eu gosto da ideia, né, de incentivar as pessoas a lerem, a se prepararem, entendeu? Para que elas não precisem de um salvador da pátria. Essa espera por um salvador é que, de certa forma, colabora muito para o nosso país não evoluir. Então, assim, a minha luta, né, desde sempre, é para fortalecer o indivíduo, o cidadão, entendeu? Para que nós votemos em pessoas, né, de preferência corretas, preparadas, entendeu? Bem intencionadas, mas para que nós não dependamos dessas pessoas, né? Então eu quero mesmo incentivar o jovem a ler, a estudar, aqueles que têm condições de estudar fora, que saiam com a missão de voltar, entendeu? Eu estou muito preocupada com a perda de cérebros, né? Tenho analisado os dados. Antes as pessoas iam fazer um mestrado, um doutoramento, agora já estão tentando fazer graduação fora. E para não voltar. Para não voltar, entendeu? É. Isso me desespera, você não imagina, né? E então, assim, a gente tem que preparar o nosso povo, entendeu? Para ter independência. Eu penso por esse lado. Tá certo. Deputado, algumas perguntas mais rapidinho, eu sei que o seu tempo é concorrido, né? Então, vamos para fazer um bate-bola rapidinho assim. Vou tentar, que eu falo demais. Eu também, então tá tudo certo. Olha, você acredita que qualquer outro presidente que bater de frente com o establishment, tipo os políticos, grandes grupos, a mídia, está fardado sempre ao impeachment, mesmo com apoio popular? Não. Isso aí é desculpa de quem não quer trabalhar. Não acho isso, não. Você não acha que isso acontece? A democracia dá trabalho, você tem que ouvir muito, entendeu? Você tem que convencer as pessoas. Não acho isso, não. É mais difícil. Ser honesto é difícil, entendeu? Seguir honesto, fazer as coisas conforme a lei, tudo isso é difícil. Mas não acredito que a pessoa está fadada a ser retirada por ser correta, não. Tá certo. Mais uma aqui. Você acredita que qualquer cidadão possa se candidatar a cargos eletivos independente de ter uma sigla partidária? Isso aí é uma luta que eu tenho, né? É um desejo. Pela legislação hoje, infelizmente, a gente é obrigado a se vincular num partido. E isso é péssimo para o país. Porque o partido toma decisões, muitas vezes não dá legenda para pessoas boas, entendeu? Muitas vezes dá legenda para quem é subserviente, para quem vai fazer coisa errada. Então eu defendo, assim, com unhas e dentes a candidatura avulsa, fui no Supremo lutar por ela, tenho esperança que ela seja autorizada, mas por enquanto é necessário estar no partido. Tá certo. Você acha que vão conseguir aí politizar mais o país ainda com o impeachment do presidente? Não, né? Eu não vejo nem motivo, nem clima para impeachment. Tá. Isso já é ótimo de ouvir de você. Agora vamos perguntas mais pessoais. Você como mulher, como é que você vê a aprovação do aborto na Argentina? Então, eu sou uma crítica, né, dessa bandeira da legalização do aborto, mesmo da descriminalização, como sendo uma pauta a favor das mulheres. Eu sempre dizia para os meus alunos em sala de aula que tem que lembrar que aproximadamente 50% dos fetos são do sexo feminino.
Então, quando comemoram a legalização do aborto como sendo algo a favor da mulher, esquecem, né, que muitas mulheres estão perdendo o direito a nascer, que é o primeiro direito, entendeu? Você não exerce os demais se você não consegue nascer. Então, eu vejo como um retrocesso, como uma pauta contra as mulheres, até quando eu fui no Supremo também sustentar na DPF que o PSOL propôs para legalizar o aborto, né? Eu falei, olha, não percebem que até para uma mulher ser abandonada, a legalização do aborto favorece. Porque hoje ainda tem um conflito moral, né, do homem que engravida uma mulher e não quer assumir suas responsabilidades. Se for legalizado, o cidadão vai olhar para a cara da moça e vai dizer, não, vai lá, o SUS paga, você vai lá, aborta, entendeu? Então, assim, não tem nenhum lado positivo para as mulheres. Nenhum, zero. Né? Acho que é um retrocesso. Quero crer que o Supremo Tribunal Federal não vai se curvar a essa pressão, né, entre aspas, do politicamente correto. Entendo que fere os direitos fundamentais, inclusive, porque o direito a nascer, né, é o pressuposto de todos os demais. Então, eu fico muito triste de ver isso acontecendo aqui no país vizinho. Tá certo. Olha, tem um projeto que você apresentou que restringe, olha só, isso aqui vai dar bate-boca, né? Profissionais mulheres a exclusividade de cuidados íntimos de crianças na educação infantil, como trocar fraldas no banho. Não seria... O pessoal está perguntando para você, é um preconceito de gênero, Janaína? Olha, é duro a gente falar assim para a pessoa, não entendeu? Eu vou explicar minhas razões. E aí, cada um tira a sua conclusão. Eu não estou, pelo amor de Deus, dizendo que um pai não possa participar, né, da vida do seu filho, da sua filha. Pelo contrário, eu entendo que o pai tem que participar de todas as atividades. Agora, verdade seja dita, família nenhuma gosta, né, de um homem estranho dando banho em bebê, entendeu? Trocando bebê, seja menino, seja menina. Principalmente menina. Principalmente. Como é que pode agora, por causa desse modismo, as famílias terem que se calar, né, diante de leis municipais que prevêem que o pessoal, os funcionários das creches têm que fazer todas as atividades? Então, assim, eu nem sabia que isso acontecia no dia a dia das creches, porque na época que eu convivi mais com essa faixa etária, né, que eu fui professora, eu tenho uma vida acadêmica desde pequenininha, assim. Era mais mulher mesmo, entendeu? Então era o tio do portão, né, o tio da educação física, você não tinha o tio que vai dar banho na criança, né? De bebê. É lógico. Isso veio ao meu conhecimento porque famílias de Araçatuba, depois de São Caetano, começaram a me escrever indignadas, algumas tirando suas crianças da creche, porque aprovaram leis municipais colocando homens para dar banho e trocar fralda. Eu me sensibilizei com essas famílias, entendeu? Dei razão a elas, chamei as colegas, fizemos o projeto. É a colega Letícia Guiar e a colega Valéria Bolsonaro. Algumas outras colegas, até de partido de esquerda, reservadamente me deram razão, mas não têm coragem de falar em público porque entendem que é uma pauta politicamente incorreta, tá? Então eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou dizendo que todo homem é estuprador, pelo amor de Deus, não é isso. Não estou levantando falso contra ninguém. Mas como? Na maior parte dos casos, dos abusos sexuais que vêm à tona, os autores são do sexo masculino, entendeu? Sim. E nas pesquisas referentes à pedofilia nas universidades de psiquiatria, eu fiz parte de bancas acadêmicas com professores especializados. A maior parte das pessoas que sofrem de pedofilia, não vou entrar no mérito aqui se é doença, se não é. O que me interessa é proteger as crianças e dar tranquilidade para as famílias. Então é o seguinte, eu vou pôr o pé na realidade e fiz a proposta. Muita gente me criticou, ainda critica, recebo e-mails de gente indignada, por incrível que pareça, recebi e-mails até de funcionárias das escolinhas, entendendo que eu estava sobrecarregando as mulheres, porque eu estava tirando o trabalho dos homens. Então, assim, chegou de tudo, sabe? Imagino.
Mas, talvez pela minha criação, entendeu? Minha avó era muito conservadora, muito preocupada com a segurança, sabe, sexual de crianças. Eu entendo que eu estou certa, os colegas aqui entendem que nós estamos certas. Nós vamos seguir com o projeto. Se ele vai ser aprovado ou não, aí é outra história. Tem alguns assuntos que são delicados, mas que a gente tem que enfrentar e conversar a respeito. Por exemplo, eu tenho filhas, nunca permitiria isso. Não sei o seu caso. Então, mas olha uma coisa pro senhor. Presta atenção. A escola particular, se as famílias reclamam, não vai manter isso aí. Lógico, troca. Aí, então as famílias de escola pública são obrigadas a engolir tudo? Não pode. Sabe? É elitismo, entendeu? Exato. É elitismo. Tá certo. Pra gente encerrar, duas perguntinhas aqui que vão ficar bem grandes, acredito, né? O que acrescenta a eleição de Joe Biden para o Brasil? Olha, nós temos que aguardar, né? Eu fiquei um pouco chateada desse apoio dele, né? Voltar essa pauta do aborto com mais força, é algo que me incomoda. Esse é um tema muito importante para mim. Mas eu acho que a gente tem que aguardar, ter ponderação. Os estados têm que ter, né? Tem que se relacionar. O mundo hoje, mais do que nunca, está integrado. Então, eu acho melhor aguardar para a gente não criar confusão sem necessidade. Mais um pouco, né? Tá bom, e para a gente encerrar agora sim, é uma pergunta longa. A vacinação no Brasil, a pandemia, isso passou pela sua cabeça nos seus 46 anos, mais uma vez, me desculpe, que você iria... Eu acho que a humanidade está sendo testada, Exato. Sobretudo com esse período longo de isolamento, que alterou a vida de muita gente, inclusive teve impacto na saúde mental, que é um tema que tem me preocupado, sobretudo por esse atraso na volta às aulas. Tenho conversado com profissionais que estão identificando em seus consultórios um aumento nos problemas emocionais, psicológicos, até psiquiátricos de crianças e adolescentes, fora os adultos, né? Então, assim, eu tenho chamado a atenção das autoridades, não sou uma negacionista, qualquer um que analise meu comportamento vê que desde o início eu tenho levado a doença a sério, tenho pedido que as pessoas usem máscaras, evitem aglomeração, sabe, sejam responsáveis, disciplinadas, mas eu tenho tentado chamar a atenção das autoridades que a gente tem que olhar o problema de maneira mais ampla. Então, assim, vamos ficar quanto tempo com as escolas fechadas? Então, né? O Brasil é o país que as escolas estão fechadas pelo período mais longo, desde março, comparativamente com os demais. Então, acho que isso tem que ser revisto. Esse fechamento que o governador determinou agora na segunda onda, respeitosamente, eu entendo que ele está errado. Teria que fiscalizar, né, a balada clandestina, o pancadão, o baile funk, cancelar o carnaval para ninguém nem pensar em fazer bloquinho, entendeu? Isso tem que impedir. Agora, aquela loja que limita a entrada, que tem o álcool na porta, o restaurante que faz ali a intercalação, nem sei se essa palavra existe, intercala as mesas, entendeu? Poxa vida, esse povo vai ter que demitir em massa. Agora, a eleição, então, assim, a eleição de 2022 está acima de tudo isso, deputada? Em que sentido? Como assim? No sentido que a gente está vendo aí uma disputa entre o governador e o presidente da República. Entendi. Não, eu acho que estão instrumentalizando a crise, estão instrumentalizando a doença, o povo, né? E eu fico triste, porque eu acho que a gente tem que olhar essa doença com seriedade, trabalhar nas 3 frentes, né, de prevenção. Prevenção pelo comportamento, prevenção mediante as vacinas e tratamento de quem já está doente, não tem que ficar esperando em casa, tem que buscar ajuda. Então a gente tem que trabalhar com seriedade, mas tem que tentar deixar a sociedade em funcionamento. Pela economia, pelos empregos, pela sanidade mental, entendeu? E porque a fome também mata, né? Eu estou muito preocupada com radicalismos, inclusive aqui na Assembleia. Ontem tive uma reunião com o deputado delegado Olim. Mesmo com colegas fora de São Paulo, nós entramos em contato com vários para pedir apoio, né, para montarmos uma comitiva, para conversarmos com o governador.
a fim de sensibilizar o governador de que essas medidas assim unilaterais que ele tem tomado de maneira até repentina, entendeu? Avisando na véspera que vai fechar tudo, as pessoas tendo que jogar comida fora, é que esse comportamento está prejudicando São Paulo, entendeu? Com certeza. Se a intenção é positiva, a gente respeita, mas não dá mais para agir dessa forma. O legislativo tem que ser ouvido. E por incrível que pareça, conseguimos muitos apoios na base, entendeu? Na base do governo. Isso é importante, né? O que nos deixa, assim, muito mais tranquilos, no sentido de que estamos certos. Tá certo. Deputada Janaína, agora encerrando mesmo, eu tive uma notícia aqui, não muito boa, parece que a senhora não gostou muito da experiência e não vai se candidatar à próxima eleição? Não, eu estou pensando, assim, o que eu falei é que eu não pretendo me candidatar a deputada estadual. Ah, sim. Porque, apesar da Constituição Federal e da Constituição Estadual darem muito poder para o deputado estadual, de propor projetos, de propor políticas, a nossa cultura é de reduzir o deputado estadual a dar nome de rua. Então, assim, eu fico muito revoltada, porque quando não é o executivo que te veta tudo, é o judiciário que derruba teus projetos, que são constitucionais, eu não tenho dúvida, alegando que é competência da União. Então, assim, nesse aspecto, é frustrante, entendeu? Sim. Então, não é que eu tive uma péssima experiência, pelo contrário, eu tô desenvolvendo muito aqui nessa parte de fiscalização, de aprimoramento dos projetos. Que bom. Sou uma pessoa que respeita os colegas. Agora, é muito traumático. Eu me matei para aprovar a lei, para dar para a mulher do SUS o direito de escolher fazer cesariana, o direito a ser anestesiada no parto normal. O PJ derrubou a lei dizendo que era inconstitucional. Como assim? Se a Constituição Federal diz que saúde pública é competência da Assembleia. Exato. Entendeu? Entendeu. Então, assim, isso que me irritou. Tá certo. Deputado, acho que não vai faltar a oportunidade de a gente voltar a conversar, já que a gente agora descobrimos o caminho, né? Pronto, estou sempre à disposição. Tá? Sou uma pessoa que abraça pautas bem diversas. Agora estou trabalhando muito para acelerar o processo de adoção. Sim. Não tem cabimento crianças institucionalizadas, judiciário parado, entendeu? Não tem cabimento. Estou trabalhando também em dar acesso às mulheres que queiram, tá? Só que as que queiram fazer a laqueadura, aquelas que decidiram não ter mais filhos, que já têm muitos filhos. Então, tenho pautas diversas aqui, estou com um projeto já em andamento muito importante para proibir o uso de dinheiro público, sabe, em campanha publicitária para ficar promovendo A ou B. Então, estou à disposição. Tá certo. Tá? É só ligar aqui que a gente volta a falar. Olha, agradeço imensamente a sua participação, contribuindo aqui com o nosso Jornal da Notícia. São mais de 40 anos aqui no ar. Para muita gente, que nem eu contei para a senhora aqui o número de votos que a senhora teve por aqui, que não são poucos, né? No total foram 2 milhões... Eu agradeço a confiança. São 2 milhões e 31 mil, né? Total 829, eu né? agradeço. Ok, o pessoal Eu pergunta... agradeço a confiança, desejo muita saúde e peço encarecidamente que todos tomem os cuidados com a pandemia para que a gente não tenha que seguir com esses fechamentos que estão prejudicando muito o nosso estado. Tá certo. Mais uma vez, obrigado e sucesso aí no seu caminho. Para todos também. Fique com Deus. Obrigado. Bom, pessoal, falei aqui com a deputada Janaína Pascoal, ela que é advogada, jurista e professora da USP, aqui no Jornal da Notícia.